Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do estudo Maldições Hereditárias. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar por eu não ter conseguido postar isso aqui terça-feira, mas isso é porque eu estava em Israel e, enfim, a minha vida tá bem louca como de costume. Agora eu estou em casa, a gente teve um monte de problema para voar, para voltar, atraso de voo, enfim, chegamos, ontem e agora eu tô conseguindo gravar esse episódio. E assim, nesse tempo que eu estava em Israel, eu encontrei bastante informação sobre essa questão dos cananitas e dos israelitas. Mas, se eu for falar tudo que a gente encontrou, mostrar tudo que eu mostrei aqui, sério, vai precisar estender umas trocentas aulas. Então, o que eu vou fazer eu vou falar o que eu tinha pensado já em falar sobre a questão de Noé, os filhos de Noé, nesse episódio aqui. E isso é algo que eu vou explorar mais tarde, porque eu estou fazendo um estudo sobre os israelitas também. Mas enfim, então vamos começar aqui com a aula Maldições Hereditárias, o laço entre antepassados e descendentes. Outra coisa, eu sei que os comentários não estão abertos ainda, isso é para prevenir que as pessoas escrevam comentários que não são legais, né, caso tenha algum atraso no episódio, mas não se preocupem, até o final do curso eu vou abrir os comentários para vocês deixarem perguntas, aí vai fazer muito mais sentido vocês perguntarem depois que eu já tiver explicado tudo que eu quero explicar, para eu fazer uma aula final respondendo todas as perguntas de vocês. Então a aula de hoje, as linhagens após Noé, os 3 filhos de Noé e o recomeço da humanidade, os israelitas versus cananitas, a maldição de Canaã, e a nova aliança serão os tópicos de hoje. Então vamos começar com esta pergunta aqui. Como a maldade entrou de novo na Terra após o dilúvio? Então, na superfície, essa pergunta pode parecer assim meio idiota, mas quando a gente entende a magnitude do dilúvio, certo? Deus destruiu tudo, inclusive animais, porque animais também foram corrompidos. A gente se pergunta como é que a maldade entrou tão rápido após o dilúvio? Se a gente sabe que Noé está carregando a iniquidade ainda de Adão, é óbvio que eventualmente a maldade iria entrar de novo. Só que nós não temos mais os anjos caídos não vieram após o dilúvio, eles vieram antes do dilúvio, então a gente não tem mais a questão do Néfrim. Só que, como a gente vai ver aqui, na terceira geração após Noé, então os netos de Noé, 2 gerações após Noé, a gente vê Nimrod. Nimrod foi o responsável por retrazer o espírito dos Néfilins de volta à Terra. Então existem 2 possibilidades do mal ter entrado de novo na Terra após o dilúvio. Possibilidade, então vamos ver primeiro essa passagem, Gênesis 6, capítulo 6, versículo 4, que é a conspiração do Gênesis 6. Havia naqueles dias gigantes na Terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, então os anjos caídos, na época de Jared, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, né? Então eram os gigantes. Então a possibilidade número 1 do mal ter entrado após Deus ter matado todos os Néfilins. Inclusive na história de Davi e Golias, Golias era um gigante, ou ele era pelo menos um descendente do Néfilin, certo? Então possibilidade número 1, através das linhagens das esposas de Ham e Jafeth. E possibilidade número 2, através das linhagens de Ham e Jafeth. Então, qual que é a diferença dessas possibilidades? Quem está no estudo da história escondida da humanidade já viu quando eu falei sobre as esposas de Ham e Jafeth. Então, assim, as 2 possibilidades ou o pecado entrou, porque está já no sangue dos filhos de Noé, Shem, Ham e Jafeth, entrar esse pecado, a iniquidade continuou, ou ela continuou através das esposas de Ham e Jafeth. Por que eu não coloquei aqui a esposa de Shem? Olha, penso eu que não teve problema com a esposa de Shem, a gente não tem evidência sobre isso, como a gente vai ver aqui. A possibilidade que eu mais ainda pendo é a número 1, as esposas dos filhos de Noé. Por que isso? Então, quando você pesquisa, se vocês pesquisarem na Bíblia, vocês vão ver que Noé era perfeito em suas gerações, certo? Então, o sangue dele era puro. E a esposa de Noé também era perfeita em suas gerações. Então, os 3 filhos de Noé, Seth, Ham e Jafeth, ou Shem, Ham e Jafeth, eles são puros geneticamente. Não tem por que o mal ter entrado através deles. Só que alguma coisa ali aconteceu. E mais tarde a gente vai comentar nesse episódio, teve algumas coisas que dão a entender que Noé não estava muito feliz após o dilúvio. Enfim. Então eu vou compartilhar com vocês essa linha do tempo aqui. Não fui eu que construí, tá? Eu comprei ela, eu paguei na época $20 por essa linha do tempo do Rob Skiba. O Rob Skiba já morreu ano passado de Covid.
Só que ele fez um trabalho perfeito, o cara investigou todos esses assuntos aqui. Então, observe. Os 350 anos pós-enchente da vida de Noé. Então a gente começa aqui com a enchente, certo? A expectativa a especulação é que ela ocorreu 2.300 anos antes de Cristo. Nós temos Noé e aqui observa a linhagem de quem? De Cham. Por que Cham? Cham foi o filho, foi por causa da linhagem dele que nasceu Abraão. E foi dessa linhagem que nasceu quem? Que nasceu Jesus Cristo, certo? Que nasceu Isaac, Jacó, então assim, Davi. Então é a linhagem mais, digamos assim, correta em termos. Tem todo um argumento da linhagem de Ham e Jafeth. Eu não vou entrar nos detalhes de qual povo se originou por qual povo, porque eu posso ser acusada de racismo se eu falar disso. Mas a gente vai ter uma ideia aqui das diferenças. Só que pensa o seguinte, as três linhagens, Ham, Jafeth e Cham, ainda são o quê? São filhos de Adão. Então ainda são seres humanos com direito à salvação a hora que eles buscarem o Deus verdadeiro. Então a gente já sabe a linhagem de Cham, ela é bem assim monitorada e a gente vê que dela surge então Abraão. Agora, e a linhagem de Ham, certo? E a linhagem de Jafeth? A linhagem de Jafeth é a que eu encontrei menos coisas interessantes, mas a de Ham é onde a gente consegue rastrear muito do mal que retornou à Terra. Por exemplo, a gente vê aqui, então, da linhagem de Ham saem Canaã, Mizraim, Put e Cush. Canaã é o filho de Ham que vai receber uma maldição por Noé. E Mizraim é o povo do Egito, é o povo pagão do Egito. Detalhe, quem que foram as esposas de Shem, Ham e Jafeth? Quem? A Bíblia não nos dá explicação, a história não conseguiu encontrar, mas a evidência que tem é que Noé teve que buscar as esposas de Ham, Jafeth e Shem na Babilônia, na antiga Babilônia. Então é muito provável que a esposa de Ham e Jafeth especificamente eram mulheres pagãs da Babilônia. Então vamos nos colocar na posição de Noé aqui por um minuto. Deus queria que Noé continuasse a humanidade, certo? Então, aonde mais ele ia encontrar esposas? Porque Deus fala que o DNA estava todo corrompido, certo? Noé ia tentar buscar o menos corrompido possível, mas ia ser bem difícil se a humanidade inteira estava corrompida. Penso eu que o que ele tentou fazer é buscar mulheres que não estivessem geneticamente corrompidas, mas que eram babilônicas, que ainda tinham os deuses pagãos. Por que eu digo isso? Porque a gente vê surgindo de Ham, Mizraim, o responsável pelos egípcios. Os egípcios é o povo mais pagão que existiu nos tempos antigos. O responsável por Canaã. Os cananitas são conhecidos por serem os inimigos dos israelitas, certo? E assim, Cush também tem vários problemas ali, porque é de Cush que vem quem? Nimrod. Então, Nimrod, na verdade, desculpa, eu falei errado, é o bisneto de Noé. Nimrod não é neto, bisneto. Então, 3 gerações, o mal já retornou. Porque Nimrod foi esse cara louco aqui, viveu 215 anos, a gente vê que ele trouxe muita desgraça, como por exemplo, a gente vê aqui na Bíblia. Então, e Deus fala, qual que é a punição que Deus tem para Nimrod? Como a gente vê em Jasher, Nimrod e 2 de seus homens que estavam com eles vieram para o lugar onde estavam e Israel apareceu de repente buscando então a sua espada para cortar fora a cabeça de Nimrod. Então a linhagem de Cham tentou destruir Nimrod. Inclusive é daí que vem ou pelo menos tem pessoas que falam, pode ser que a lenda de Osiris seja realmente um anjo caído, mas de Nimrod a gente tem a lenda de Osiris, Horus e Isis. Então o tio do Osiris, que era, o irmão do Osiris, que era o tio de Horus, foi quem matou ali, né, o Set. Olha só o nome, Set, muito parecido inclusive com Cham, que foi quem eliminou, no caso, Osiris, de acordo com a lenda egípcia, cortou ele em 14 pedaços, 13 pedaços foram encontrados por Isis e tudo mais. Então, assim, faz sentido que no caso, porque Cham ainda estaria vivo, Cham teria então tentado eliminar Nimrod da linhagem de Cush. Só que a gente observa que 2 filhos de Ham foram amaldiçoados, Canaã e Cush. De Cush saiu Nimrod, que foi o cara que trouxe de novo o espírito dos Néfilins, que foi graças a ele que a gente vê na Bíblia, que é falado que as línguas foram confundidas. Então, quando eu estive em Israel, a gente visitou um museu. Nossa, a gente visitou 2 museus fantásticos, que é o Museu Israelita e o Museu
da arqueologia bíblica. E lá eu encontrei muita coisa sobre os cananitas e os israelitas. Por isso que eu falei, eu vou fazer um estudo separado só para falar disso, porque tem muita coisa para ser falada. Então, essa linha aqui do tempo eu vou deixar salva para vocês. Quem entende inglês, eu sugiro ler e observar. Claro, eu tô só dando uma pincelada nesse episódio, porque a meta aqui não é tentar rastrear a linhagem, não sei mais o que. A meta é tentar ver como a gente recebeu o perdão pelos pecados, mas tentar entender como o pecado entrou de volta na Terra e como isso afeta a gente até hoje. Porque a gente viu nos outros episódios que maldições, elas passam de geração para geração. Então, a maldição de Canaã. Na Bíblia nós vemos, aqui não está a passagem, mas é Gênesis capítulo 9, certo? Aqui os versículos, vamos ler um pouquinho o que diz aqui. Então, a aliança de Deus com a humanidade através de Noé. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos e os disse: sejam frutíferos e multipliquem na face da terra. Cada criatura viva na terra, cada pássaro no céu, será dado a você. Então, nós humanos temos domínios sobre os animais até hoje. Isso começou de Adão, depois Noé e até hoje. Por exemplo, se você tem um bichinho de estimação, o bichinho ele vai te obedecer, ele vai te seguir, porque nós somos humanos, eles já têm dentro deles que eles têm que obedecer a gente. Tem vegano aqui que não vai gostar, desculpa, é a verdade. Cada coisa que está sobre a face da terra, os peixes nas águas estão sobre sua autoridade, a autoridade do homem. Você pode comer de tudo aquilo que vive e, como eu lhe dei, as plantas para que você tenha tudo. Mas você não deve comer a carne com sua vida, ou seja, o sangue. Por isso que os muçulmanos e os judeus removem o sangue da carne. E, por certo, nós cristãos deveríamos fazer isso. Eu não como carne... Oi, eu bati no microfone. Eu não como carne com sangue já há muitos anos. É nojento, não gosto e não é bom para você, porque no sangue carrega a vida. Pois você vai sofrer um punimento. Você vai ser punido se você fizer isso. De cada criatura viva eu vou tirar um punimento para você, dependendo do que você comer. De cada pessoa eu vou punir pela vida do indivíduo, incluindo o parentesco, certo? Essa questão de parente também é muito importante porque é o sangue. O sangue, como a gente viu no episódio passado, é uma das alianças mais poderosas, se não a mais poderosa da Bíblia. E ele fala aqui, aquele que derramar sangue humano por outros humanos deve ter o seu sangue derramado pela imagem de Deus, pois Deus criou a humanidade em sua imagem. Então aí entra uma questão muito importante. Todos nós, humanos, o que diferencia nós dos Néfilins? Por quê? Por que eu digo isso? Veja bem, desde que ocorreu a enchente de Noé, Deus nunca mais destruiu o mundo na intensidade que ele destruiu na época de Noé. Por que isso? Se a gente já viu maldade acontecendo de novo, os caras matam, estupram, faz tudo que é coisa ruim e Deus não destruiu ainda, certo? Porque o nível de maldade não chegou no nível extremo que era na época de Noé. Então, o que diferenciava? O que diferenciava eram os Néfilins. Eram a união impura dos anjos caídos, seres imortais, que quando desceram nessa dimensão da Terra, tiveram corpos físicos. Nós sabemos na Bíblia que anjos podem ter corpos físicos, anjos comem, bebem, certo? Nós vimos isso na questão de Ló, que Ló foi visitado antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, os anjos fizeram isso, e essa união impúria do imortal com o mortal, a gente vê causando o mal absoluto, que é os demônios, espíritos demoníacos. Quando eu estava em Jerusalém, eu comprei um livro num sebo muito velho. A gente sabe que eu vou buscando essas coisas, né? Eu encontrei um livro que, olha... Não vou falar muito aqui porque é um livro bem perigoso de ter, mas me esclareceu muitas coisas sobre entidades demoníacas. Então, o que ocorre é isso. Só que nós humanos, todos nós que estamos na Terra nesse exato momento, apesar de ter algumas variações, por exemplo, no tipo sanguíneo, certo? Eu fiz um estudo na História Escondida da Humanidade, eu falei, tem o sangue O, que eu acredito que o sangue O positivo é o sangue original de Adão, e o resto é mistura que ocorreu. Só que ainda assim, todos nós ainda temos o DNA o quê? O DNA humano. Então, todos nós temos direito à salvação espiritual, independente do teu tipo sanguíneo, porque nós somos o quê? Humanos. Só que quando você coloca Nephilim no meio, você já perde digamos assim, a oportunidade de salvação espiritual, porque você não é mais a reflexão da imagem do Criador, ou seja, um humano. Então, isso tudo tem relevância. Os Néfilins terão que voltar na Terra para o julgamento final, para a vinda, o retorno do Messias.
Como que isso vai acontecer? Não tem como ser como foi na época de Noé, não tem como os anjos não vão descer, porque os anjos estão o quê? Aprisionados, certo? No Tártaro, que eu penso, como eu expliquei na inversão do campo magnético, ser os planetas. Então eles estão aprisionados, os caras estão tentando abrir um portal de novo, que é o CERN, eles estão tentando e não conseguiram. Se eles conseguirem, vai ser no dia do julgamento final. Lembrando, Deus tem que permitir que as coisas aconteçam. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte: os Néfilins vão retornar para o fim dos tempos. Como que eles vão fazer isso? Minha opinião, eu penso que eles vão achar uma maneira de possuir corpos humanos por esses demônios, porque os Néfilins são os demônios, certo? E o demônio, ele está buscando corpos humanos para possessar. Por isso que os demônios querem que as pessoas sejam possessadas, porque eles querem ter um corpo. Eles não conseguem interagir nesse mundo físico sem um corpo físico, certo? É difícil para eles. Então, é isso que eles tentam fazer. Eles tentam possuir as pessoas para fazer o trabalho deles. Então, essa é uma maneira que os Néfilins podem retornar a caminhar na Terra, possuindo pessoas. Aí a gente vê surgindo a possibilidade de zumbis, certo? Que zumbis, pode ser que o zumbi não é alguém que morreu e levantou a vida. O zumbi pode ser alguém que está vivo e foi possuído por uma entidade demoníaca, forçando essa pessoa a agir de maneira demoníaca, certo? Porque o que os Néfilins faziam? Os Néfilins comiam carne humana. O que o zumbi faz? Ele come humanos. Enfim, vou deixar por aqui. Então, continuando. Mas vocês, então, no caso de Noé e sua família, 8 pessoas estiveram na arca, certo? 8 é o número ligado a infinito, então a humanidade se reproduziu dali para frente. Sejam frutíferos e multipliquem, aumentem a abundância da terra e se multipliquem nela. Deus disse para Noé e seus filhos: observe, eu vou confirmar minha aliança com você e com seus descendentes após você, e com cada criatura viva que está com você, incluindo os pássaros, animais domésticos e toda criatura viva na terra com você, e todos aqueles que vieram de fora da arca com você. Eu confirmo minha aliança com você. Nunca de novo todas as coisas vivas serão removidas da terra, tanto pela água da enchente, e nunca mais uma enchente destruirá a terra. Então, o que vai ser o próximo evento? Ele vai ser por fogo. Ele vai ser o batismo de fogo, o fogo vai então limpar e a gente vai ter o milênio da paz, a nova Jerusalém, com Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach, o nosso Messias. E Deus disse: essa é a garantia da aliança que eu estou fazendo com você, e cada criatura viva terá essa aliança também por gerações seguintes. Então, gerações. Repare que Deus não falou, vai ser por uma geração após você. Gerações seguintes. Eu vou colocar então o arco-íris nas nuvens e isso se tornará uma garantia da aliança entre eu e a terra, no caso, entre Deus e a terra. Quando for que eu trouxer as nuvens sobre a terra, o arco-íris vai aparecer e vocês serão lembrados da minha aliança e tudo mais. Então Deus disse para Noé: essa é a garantia da aliança que eu estou confirmando entre eu e todas as coisas vivas que estão na terra. Aí nós vemos no versículo 18 a maldição de Canaã. Então os filhos de Noé, presta atenção, que saíram da arca eram Sham, Ham e Jafeth. Lembrando, Sham é quem? Sham foi o primogênito. O primogênito, geralmente, ele já nasce com aquela bênção de primogenitude, de passar para frente a continuação da família. Ham e Jafeth não eram os primogênitos. E talvez, óbvio que não é coincidência, que é da linhagem de Sham que vem toda, né? Enfim, então Deus fez já com um propósito. Tô dizendo que se você não é o primogênito, que você é menos abençoado, não é isso, tá? Todo mundo é abençoado igualmente de acordo com o quê? Com os seus frutos. Só que eu tô falando aqui do direito de primogênitude, de passar a família para frente. E Ham, a Bíblia especifica pra gente, para garantir que a gente não atribuísse Canaã aos outros filhos. E Ham era o pai de Canaã. Esses eram os 3 filhos de Noé, de quem toda a terra foi repopulada. Então, todos nós que estamos vivos neste exato momento descendemos de Noé. Ponto final. Débora, mas e os diferentes tipos sanguíneos? Ótima questão. Se Noé e a esposa dele tinham sangue puro, vamos pensar por um segundo aqui, porque eu falei que o sangue O positivo é o sangue dos israelitas, minha opinião, e é o sangue de Adão. Então, assim, se Noé era puro, tinha o sangue igual o sangue que Adão tinha e a esposa dele também,
é justo atribuir que os 3 filhos de Noé também tinham sangue original, certo? Então, aqui a possibilidade entre as esposas deles, das esposas deles terem tido sangues diferentes. Débora, isso quer dizer que eu sou mais ou menos especial? Não quer dizer nada. Minha opinião, eu ainda mantenho que as pessoas que têm o sangue diferente do O positivo, por exemplo, A negativo, AB negativo e tudo mais, são mais facilmente possuídas por demônios. Posso estar errada, pessoal, posso estar errada, mas eu acredito que o sangue O positivo é o sangue que pode ser rastreado até Noé, tá? Então, Noé, um homem da terra, começou a plantar uvas. E ele bebeu um pouco desse vinho e ficou bêbado e ficou desnudo. Então, vamos quebrar essa frase aqui. Então, Noé plantou uvas, nada de errado com isso, e Noé ficou bêbado. Então, ficar bêbado é um pecado. Por que a gente sabe que é um pecado? Porque a Bíblia nos fala, estejam sóbrios da mente, ou seja, não usem drogas, não fiquem bêbados. Por que Noé encheu a cara e teve um porre? Se o cara... Pensa só, vamos refletir um pouquinho, vamos imaginar que nós somos Noé aqui. Então Noé acabou de fazer a maior tarefa do mundo, o cara é responsável por repopular a humanidade, refazer tudo, e a primeira coisa que ele faz é encher a cara. Será que Noé estava se sentindo culpado que todo mundo morreu? Não, por quê? Porque a corrupção da humanidade estava muito grande. Noé sabia que as pessoas precisavam ser punidas. Então, qual motivo poderia ser a causa de Noé encher a cara com um porre? O único motivo que vem à minha mente é que Noé sabia que as esposas que ele escolheu para os filhos dele eram pagãs, eram mulheres da antiga Babilônia, eram mulheres que ainda adoravam os Néfilins. Então, Noé, muito possivelmente, saiu da arca com os filhos e começou a ver o comportamento das esposas dos filhos dele, no sentido de que, talvez corrompendo os próprios filhos deles, não houve corrompendo com Cham. Então, Cham, por algum motivo, Cham, Deus permitiu, talvez a esposa que Noé escolheu para Cham fosse um pouquinho melhor, não sei. Mas eu penso que realmente foi as esposas que causaram isso. Então, Noé sentiu um grande desgosto, porque ele pensou assim, poxa, Deus se deu todo esse trabalho, matou esse monte de gente, a gente fez tudo isso e agora o mal vai voltar? Porque as mulheres que os meus filhos casaram são umas pagãs? Aí que tá a importância do casamento, certo? Próximo episódio, número 5, que a gente vai começar a entrar nas famílias reais, a gente vai falar muito da importância de escolher o marido e a esposa certa. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência pessoal, que eu sinto que eu devo, certo? Para ajudar vocês. Então, vamos continuar aqui. Então, Ham e Noé ficou bêbado e peladão. Então, pensa o nível de porre que ele tomou para ficar pelado. Noé é um homem correto, estava lá peladão. Então, ficou peladão dentro da sua tenda. Da sua barraca. Ham, o pai de Canaã, viu o seu pai pelado e disse para seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Jam e Jafeth pegaram a roupa de Noé e colocaram em cima do seu corpo, porque Noé estava pelado. Ele então caminharam de costas e cobriram todo o corpo pelado do seu pai. Seus rostos foram virados para o outro lado, porque Cham e Jafeth não queriam olhar para Noé pelado, certo? Por causa do respeito que eles tinham. Então eles não viram o seu pai pelado. Quando Noé acordou da sua bebedeira, ele soube então o que seu filho mais novo tinha feito, Ham, que seria o filho mais novo. Então ele disse, amaldiçoado seja Canaã, o mais baixo de todos os escravos, ele será para seus irmãos. Então pausa aqui. Um dos livros que eu vou usar nesse estudo aqui, que se chama A Maldição de Canaã, ele foi escrito por um cara muito racista. Então a gente não vai levar tudo a sério. Mas um ponto que ele falou foi o seguinte. Por que Noé amaldiçoou Canaã se foi Ham que viu ele pelado? Possivelmente foi Canaã quem viu ele pelado, o neto dele, não o filho dele. E o cara acha que Canaã cometeu um ato sexual, de imoralidade sexual. Noé estava lá peladão, bêbado. A interpretação do cara é que por que Noé ia ficar tão pé da vida de amaldiçoar ele? Será que Canaã tocou Noé de maneira inapropriada? Será que houve algum ato homossexual que ocorreu ali? De novo, não estou querendo falar nada contra pessoas homossexuais, você faz o que você quer da tua vida, não tem nada a ver com a sua vida, só uma interpretação bíblica, porque a Bíblia é contra, no caso, a prática da homossexualidade. Então,
Noé amaldiçoou Canaã e falou: o mais baixo dos escravos você será para seus irmãos. Tá, mas parei, aqui tem outro ponto, certo? Se da linhagem de Cham, que é a linhagem dos israelitas, os israelitas têm sido escravos por muito tempo. Isso eu vou explicar mais a fundo nos estudos sobre israelitas especificamente. Como que, no caso, os cananitas seriam os escravos, se é dos cananitas que descendem a elite podre que faz toda essa maldade no mundo? Porque a elite é humana, pessoal. A elite não é lagarto, tá? Os caras são humanos possuídos por demônios. Por isso que eles conseguem, às vezes, viver mais tempo. Os caras fazem coisas nojentas que eu não vou falar aqui. Então, assim, só que eles são humanos, tá? Eu estudei suficiente a família real para falar que os caras são 100% humanos, só que eles estão possuídos por demônios. Só que eles não estão simplesmente possuídos por demônios como se fosse eu e você que fosse lá e tivesse possuído. Não, os caras são possuídos já há gerações. Então o sangue deles já é muito propício para a possessão demoníaca. Então os demônios que estão dentro deles são muitos e são muito potentes. Por isso que às vezes tem essa questão assim, de você olhar, o cara mudou de forma, tudo mais. Então são assuntos para outros estudos. Enfim, então isso aconteceu em Canaã. Canaã está amaldiçoado a ser o mais baixo dos escravos. Ele também disse, merecedor de adoração ao Senhor é o Deus de Cham. Então Cham, bonitinho, ótimo. Que Canaã seja escravo de Cham e que Deus possa aumentar o território de Jafé em números. Então a gente vê que Cham e Jafé são os mais melhorzinhos. Só que como a gente vê aqui nessa linhagem, olha só. Então, Jafé, eu não sei se fala aqui da linhagem de Jafé. Mas enfim, então Jafé é da onde vem Gog e Magog. Então ainda tem gigantes na linhagem de Jafé. Não tem nada de vestígio de existir Néfrim na linhagem de Cham. A linhagem de Cham se manteve pura. Mas as linhagens de Jafé e de Ham têm vestígio dos Néfrims. De novo, esposas, eu acredito as esposas. Mas, de qualquer maneira, Jafé aparentemente recebeu muito território, certo? E que ele possa, então, viver nas barracas, nos domínios de Cham. Então, aparentemente, o povo de Jafé e Cham conseguem viver em certa harmonia. Agora, Canaã, ou seja, os descendentes de Ham, mais especificamente de Canaã, são os escravos de Jafé. Então, a gente vê que, das três linhagens, a linhagem de Ham é a mais amaldiçoada, a linhagem de Canaã, condenados a servir a linhagem de Cham, que é a linhagem pura, onde Jesus nasceu, e a linhagem de Jafé, que tem corrupção, mas não é tão agravado quanto a linhagem de Ham. Então, como vocês podem ver, isso é muito complexo, tem muita pouca informação para a gente trabalhar, mas a minha viagem a Israel foi uma chave gigantesca para eu descobrir muita coisa aqui, que eu vou falar num estudo específico mais tarde, tá, pessoal? Então, depois da enchente, Noé viveu 350 anos, e toda a sua vida durou 950 anos e ele morreu. Então, este é o livro que eu estava falando, né? O Eustace Mullins, ele fez muito livro bom. Ele escreveu criticando picada, né? Picadinha, entre outras coisas. Só que o cara é racista pra caramba. Então, ele tem uma teoria aqui. Eu vou só comentar a teoria dele, porque eu li o livro inteiro. Só que eu não posso colocar certas passagens, porque elas são racistas pra caramba. Então, o que o cara fala aqui, o que esse Eustace Mullins fala, e eu não concordo com ele fala que os negros vieram de Ham, por isso que os negros foram escravizados. A Bíblia fala muito bem que os israelitas seriam escravizados por adorarem deuses pagãos. Os africanos têm muito sangue israelita, então muitos africanos não vieram de Ham. Eles vieram ou de Jafé ou até mesmo de Cham. Então, por que eles foram escravizados? Não é por causa dessa maldição aqui, mas é porque eles desobedeceram Deus. Então, assim, a gente vê ao longo da história que os israelitas foram escravizados várias e várias vezes por cometer essa transgressão. Assunto para outro estudo. Então, eu só quis comentar essa opinião dele, que ele fala que a raça branca vem de Cham. Isso não é especificamente verdade, mas, assim, é um assunto a ser estudado. Então, capítulo 1, a guerra contra Cham, que é a linhagem mais correta. Não sei qual a cor de pele, tá, pessoal? Não sei qual o atributo físico, a gente vai falar disso nesse episódio também. Mas a linhagem de Cham, o Eustace Mullins acredita, e esse foi um cara que trabalhou para a CIA, o cara, assim, uma pessoa de alto nível. Ele acredita, não foi a CIA, foi no governo americano, na Casa Branca. Ele acredita que a linhagem de Cham, então, os cananitas estão tentando destruir a linhagem de Cham até hoje por causa daquela maldição,
certo? Porque Noé falou para Canaã, seus filhos, seus descendentes serão escravos de Cham e de Jafé. Então é claro que Canaã ia pensar, poxa, o que eu posso fazer? Eu vou tentar destruir Cham, especificamente. Então, quem que era a linhagem, então, de Cham, no caso seria a linhagem mais correta, o Deus de Cham era quem? Era o Deus dos israelitas. Só que o resto das pessoas, Deuteronômio explica pra gente, eles sacrificavam para demônios, que não eram deuses, mas na cabecinha deles eram deuses, mas eram o quê? Demônios, certo? Os Néfilins. Então, o Deus que é adorado hoje na igreja cristã é um Deus paternal, certo? É um Deus patriarcal, é um Deus figura masculina. Distinção muito importante. Quando eu falar sobre paganismo em Israel, que vai ser o meu próximo estudo, eu tô avisando para vocês aqui, para vocês com exclusividade, o meu próximo estudo, paganismo em Israel, vocês vão ver coisas que vocês não têm noção, galera. Então, enfim, pequeno comentário aqui. Então, é um Deus paternal e o nosso Salvador é uma figura masculina também, é Jesus Cristo. Então, a gente vê ali um padrão, certo? É um padrão patriarcal, não é matriarcal, não é mulher, é homem. Tem um motivo para isso também. Nesse cenário, a humanidade é um grupo específico colocado numa situação pastoral, onde precisa de um pastor. Quem que é o pastor? Jesus Cristo. Que é geralmente obediente às leis de Deus e é subjetiva à punição quando ocorre uma desobediência, como a gente viu na questão dos israelitas ao longo da história. Então, sim, o grande movimento da história moderna tem tentado apagar a presença do mal na Terra e fazer com que isso seja algo assim, tem nada de errado, tudo é amor, entendeu? Cada um faz o que quer, como o lema do Aleister Crowley, faça o que você quiser. Para convencer a humanidade que o mal tem que ser tolerado e tratado com entendimento, né? Na Bíblia a gente sabe que Deus falou pra gente, o mal tem que ser o quê? Eliminado. Por que Deus falou para os israelitas? Vá para Canaã e mate a todos. Criança, idoso, mulher. Por quê? Porque o mal tem que ser erradicado. Não é para passar a mão na cabeça do mal, é para erradicar. Esse é o ponto principal do que ficou a ser conhecido hoje como liberalismo, mais popularmente known como o humanismo secular. O popular e aparentemente sensível, essa questão de humanismo, que a humanidade deveria sempre colocar os interesses da humanidade primeiro, né? Todo mundo merece amor. É aquela velha história, né? Você pega um bandido, desculpa pessoal, todo mundo tem direito de salvação. Mas se você falar pra mim, uma pessoa, um cara que estuprou criança, que matou criança, se a pessoa vai lá e encontra Jesus depois de uma vida inteira de maldade, você acha que a pessoa vai ser salva? Eu acho que não. Por quê? Como a gente vai ver nesse estudo aqui, a salvação é o direito de todos. Só que você só começa a entrar num nível onde Deus te puxa para ser salvo, onde Deus te introduz a Jesus Cristo e tudo mais, quando você tem um certo você está buscando o caminho de Deus. Então, muito dificilmente, Deus vai pegar alguém que está lá no lamaçal, tipo, por exemplo, alguém dessas elites. Muito dificilmente Deus, minha opinião, tá, galera? Deus não se importa com a vida da elite, porque já estão todos condenados ao inferno, entendeu? Ele não vai pegar alguém lá do meio, assim, tirada do monte de merda e, sabe, lavar a alma da pessoa. Isso é muito raro de acontecer. O que a gente vê é casos como no caso da Diana, que eu vou explicar nesse curso aqui, a gente tem um caso um pouquinho diferente. Então, assim, a minha mente tá explodindo de coisas que eu quero falar com vocês, tá, pessoal? Vai ser tudo compartilhado aqui e no próximo estudo, mas eu tenho muita coisa para falar disso. Enfim. Então, o problema é que essa teoria, o conceito do humanismo, pode ser traçado em uma linha inquebrável, voltando para a questão bíblica da maldição de Canaã. Eventos modernos podem ser entendidos apenas se a gente começar a rastrear as suas implicações em uma linha direta para os primeiros traços da humanidade, da antiguidade. Esses traços estão ligados ao homem pré-adâmico. Então agora o Eustace vai introduzir para a gente uma teoria do homem pré-adâmico. Isso é verdade? Não sei. A Bíblia não nos dá base nenhuma, na verdade, né? Tem um versículo lá em Gênesis que fala que as pessoas se misturaram na terra, daí tem gente que fala, não, mas já tinha pessoas quando Adão chegou. Pessoal, eu não considero muito isso, tá? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo realmente veio de Adão e Adão e Eva muito provavelmente tiveram vários filhos e houve, até certo ponto, um incesto ali. Ninguém entende
os planos de Deus, certo? Só Deus um dia vai poder responder pra gente como isso realmente aconteceu. Mas ele acredita que existiam pessoas pré-adâmicas. Talvez, não sei. Então, no livro de Noé, no livro de Enoque, tá? Lembrando, o livro de Enoque, ele é apócrifo. Ele foi removido da Bíblia pelo conselho lá, um conselho que teve ligado com a Igreja Católica. Eu considero o livro de Enoque, tá? Tanto que eu já usei várias vezes nos estudos aqui. Então, o livro de Enoque, que era parte de um livro chamado Livro de Noé, que foi escrito cerca de 160 anos antes de Cristo. Diz que Samiasa, que é o nome para o anjo caído principal, que era Satanás, era o líder de um grupo de 200 anjos que desceram no Mount Carmel. Eles, então, tiveram luxúria pelas filhas do homem e eles, então, as pegaram por esposas. Esses anjos caídos, conhecidos como a Ordem dos Watchers, ensinou magia para suas esposas. E essa união deu início à raça dos gigantes, chamado como Nefilim. Então, Gênesis capítulo 6 e 4 fala, existiam gigantes naquela terra, certo? Os Nefilins estavam na terra durante esses dias, e esses gigantes depois ficaram conhecidos como os filhos de Anak. Em Números, capítulo 13, versículo 33, nós lemos que, então nós vimos gigantes, os filhos de Anak, os quais vieram dos próprios gigantes, os Nefilins. No entanto, eles foram finalmente mortos e expulsos eventualmente da terra de Israel, porque a gente sabe que Deus comanda os israelitas a fazerem isso. Para quê? Para que a terra seja dada aos filhos, às crianças de Israel, ao povo correto, certo? A linhagem de Sham e não a linhagem de Canaã. Então, esses gigantes foram considerados mutações por cientistas modernos, mas não eram mutações, certo? Por conta da sua parentagem peculiar, eles tinham hábitos e desejos carnais que horrorificavam seus vizinhos. O seu líder, Satanás, que é o adversário, certo? Ele era a serpente que entrou e seduziu Eva o cara acredita que teve aí uma coisa que Eva deu pra serpente, eu não acredito nisso. Eu só tô mostrando a opinião dele, mas eu penso que veio da onde? Como a gente falou, da onde que vem o pecado de Caim que matou Abel? Vem de Adão, porque a iniquidade é passada. O pecado, ele passa de geração. O pecado é o nosso sangue, pessoal. Todos nós somos prôneis ao pecado. Todos nós pecamos. Por isso que a gente depende da graça de Jesus Cristo para ser salvo. Por isso que a gente não pode ser salvo só por seguir a lei. Por isso que os judeus estão errados, mas eu vou falar disso em outro estudo, né? No estudo sobre o paganismo em Israel. Então, como eu falei, né? Sim, entrou Caim através de Adão. O pecado entrou Caim através de Adão. Então, Satanás, através de seus filhos, os Nefilins, e também através de Caim, né? Através da propensão do ser humano a pecar, estabeleceu a sua presença demoníaca na terra. Tendo sido avisado por Deus sobre a catástrofe que ia acontecer, Noé, então, construiu a arca. Nessa arca, Deus comandou que Noé colocasse todas as coisas vivas da carne e, por conta do espaço limitado na arca, não poderia haver possibilidade para reprodução dessas espécies durante o tempo que elas estavam na arca. Então, Deus comandou que nada de relação sexual acontecesse durante esse período. Esse comandamento, né, essa ordem, foi violada por habitantes da arca. De acordo com esse cara, o Staus Mullins, ele acredita que Ham violou isso. Por isso que foi da linhagem dele que surgiu essa maldição. Porque vamos pensar o seguinte. Por que, digamos que Canaã realmente cometeu alguma coisa errada com Noé quando Noé estava bêbado? Por que Canaã estaria fazendo algo tão errado? Será que é só por causa da mãe dele, que era a esposa de Ham? Ou será que ele já nasceu do pecado? Porque lembra quando eu falei da concepção fora do casamento? Vamos lá, galera. Eu sei que isso é horrível. Eu sei que tem gente que vai colocar a mão na cabeça e vai falar, puta merda, que cagada que eu fiz. Mas se você fez essa cagada, dá tempo de consertar. Se você não pode consertar para você, para os próximos filhos que vão nascer de você, você pode consertar com os teus filhos que você já tem, garantindo que eles casem primeiro para depois conceber uma criança. Eu vou falar isso de novo, não conceiva uma criança fora do casamento. Por quê? A criança concebida fora do casamento versus a criança concebida dentro do casamento, a criança concebida dentro da união matrimonial, de acordo com a Bíblia, tem mais bênção, pessoal. A criança concebida dentro do casamento vai ser uma pessoa mais abençoada. E eu tenho como provar isso olhando para minha própria família, tá? Porque eu sei quem nasceu
dentro da união matrimonial. Eu nasci dentro da união matrimonial. A minha mãe casou virgem. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu, inclusive, acho o máximo isso, sabe? O meu pai, o marido que o meu avô escolheu para minha mãe. Então, assim, eles fizeram tudo certinho. Nasci de uma união correta, biblicamente. Esse eu atribuo, esse é um dos motivos de eu receber tantas bênçãos. Agora, eu tenho pessoas na minha família que nasceram fora da união matrimonial, foram concebidas fora, e são pessoas que não têm uma vida tão abençoada quanto a minha. Eu estou observando o que acontece. Então, assim, por favor, se tem uma coisa que vocês vão tirar desse curso, é essa, ok? Então, se Eustace Mullin estiver correto e Noé concebeu uma criança com a esposa dele naquela arca, fora, antes deles se casarem, ou o que for, ou, né, no caso, provavelmente eles já estavam casados, mas eles desobedeceram Deus, é possível sim que Canaã já tenha nascido mais propenso a ser amaldiçoado. Noé estava tão triste quando ele aprendeu que seu filho tinha violado a ordem de Deus, porque ele sabia a retribuição que ia vir disso, certo? Após a enchente ter terminado e a vida começar de novo na terra, Noé continuou a ser atormentado por esse conhecimento, por esse medo. Apesar da vida na terra ter retornado à sua questão, né, o seu nível pré-dilúvio, Noé continuou a estar incomodado por conta da transgressão de Ham. Então, esse é um dos motivos que Noé encheu a cara e que Canaã foi amaldiçoado. Essa é uma teoria, e tem a que eu falei pra vocês, a teoria da esposa de Ham ser uma mulher pagã. Só que eu penso o seguinte, Noé não ia ser tão idiota, certo? Eu não acho que ele ia buscar uma esposa lixo pra Ham e Jafé. Provavelmente ele pegou uma mulher melhor, certo? Então pode ser sim que o motivo de... E lembrando, se da linhagem de Jafé ainda vem o gigante, significa que tanto a esposa de Jafé como a esposa de Ham eram problemáticas. Só que só Ham foi amaldiçoado. Só da linhagem de Ham a gente viu as grandes maldições, como Nimrod e Canaã. Então é possível sim que talvez Ham tenha quebrado o comandamento, a ordem de Deus e, né, como fala o Afonso, pimba-pimba ali dentro da arca quando não era para ser. Enfim. Então, tão triste Noé estava que ele encheu a cara e daí ele se expôs, né, a sua nudez. E com isso a gente viu que Canaã, então, né, viu o seu avô exposto e tudo mais, e daí teve essa maldição. Os cananitas, que é o povo que descende de Canaã, são pessoas da terra que se tornaram uma grande maldição para a humanidade, até hoje. Não apenas eles foram quem originaram as práticas de adoração a demônios. Então, quando a gente volta aqui para essa linha do tempo que o Rob Skiba fez, fantástica, a gente vê que de Canaã começou também a adoração aos gigantes, aos Néfilins, os amoritas vieram daqui. De Misraim a gente tem os filisteus, que também linhagens ruins, linhagens problemáticas. Cush a gente tem Nimrod. Então, de todas as linhagens de Ham, a gente vê surgindo de novo a adoração a demônios, ao invés do deus de Sham, que é o deus dos israelitas. Não apenas eles trouxeram de volta a prática de adoração a demônios, como ritos ocultos, sacrifício de crianças e canibalismo. Mas, conforme eles começaram a se espalhar, eles trouxeram essas práticas obscenas em cada pedaço da terra que eles entraram. Uma das linhagens que vem dos canitas é os Phoenicians. Os Phoenicians. Eu não sei como trazer isso para o português, tá? Digita lá no Google Phoenicians e vê como aparece em português. Que eles eram chamados, então, em 1200 a.C. E eles se tornaram os venezianos. Veneza, pessoal. Nossa Senhora, a questão da Tartária, tudo isso, eu descobri tanta coisa em Israel, gente. Vai ter muito estudo vindo para aqui para frente, tá? Então, assim, eu vou parar com o YouTube, todo mundo já entendeu isso, meu canal foi desmonetizado, mas se vocês gostam dos meus estudos, fiquem atentos que eu vou continuar lançando eles ao longo da minha vida, porque eu tenho muito material, não só livros, mas eu tenho evidência arqueológica dos lugares que eu visitei, eu tenho evidências dos museus que colocaram isso pra gente. Então, assim, eu tenho muita coisa para fazer, muitos estudos sobre esses assuntos aqui que a gente está discutindo pra frente. Esse estudo Maldições Hereditárias é uma introdução a essas coisas. E o ponto principal é realmente garantir que as pessoas, que quem está assistindo esse estudo tenha filhos e netos que sejam abençoados por Deus.
Então, os venezianos, né, que destruíram o grande Império Bizantino, que foi a grande civilização cristã. E eles depois ficaram conhecidos como a nobilidade negra. Não quer dizer que a cor da pele deles era negra, não é isso, mas eles se intitulavam a Black Nobility, porque os caras faziam magia negra, faziam coisa muito ruim. Tem inclusive um dos príncipes que é da onde surge a linhagem dos Windsors, que eu vou falar disso aqui nesse curso. Ele se chamava o Príncipe Negro, mas ele era branco, só que ele se chamava o Príncipe Negro por causa dessa Black Nobility, que se infiltrou nas nações da Europa e gradativamente assumiu o poder através de enganação, mentiras, revolução e ganhos financeiros. Tem um documento que ele fala que se chama o Testamento de Canaã, que pode ser encontrado em apenas um lugar da literatura do mundo, que é o Talmud babilônico. Meu Deus, pessoal, eu tenho muita coisa para falar do Talmud. O Talmud é um livro amaldiçoado, é um livro lixo, tá? Então, assim, desculpa, os judeus vão se ofender com isso, mas o único livro que os judeus deveriam ler era a Torá, na minha sincera opinião. Então, o Talmud tem muita coisa errada. Quando eu falar do paganismo em Israel, eu vou falar do Talmud. Então, de acordo com esse documento, 5 coisas Canaã exigiu de seus filhos. Amem uns aos outros, amem roubo, certo? E amem viver viver de maneira sem lei, e odeiem os seus mestres, não falem a verdade. Achei no mínimo interessante algo a ser mencionado. E, como eu falei, eu só estou introduzindo o tópico Canaã aqui, depois eu vou fazer um estudo só sobre isso. E Deus falou, né, para os israelitas: se você não remover todos os habitantes da terra antes de você, então o tempo passará, e aqueles que você deixar viver vão remover seus olhos e colocar espinhos nos seus lados e vão amaldiçoar você e a terra. E vai passar um tempo que eles vão fazer para você aquilo que eu disse para você fazer a eles. Então, se você deixar os cananitas viver, eles vão depois com o tempo ferrar com você e te matar. Por isso que Deus falou para eliminar eles. Os filhos de Israel, né, os descendentes de Cham, obedeceram a Deus e fizeram guerra contra os cananitas. Mas, gerações depois, eles perderam, né, a visão deles, no sentido de que assim, né, eles pararam de seguir a lei de Deus, os israelitas pararam de seguir a lei, permitindo que os cananitas vivam entre eles. O que nós fazemos hoje com o mal? A gente destrói? Não, a gente permite que o mal viva entre nós, né? Os israelitas sempre cometendo o mesmo erro. Durante esse período da história, houveram grandes vitórias contra, né, o inimigo histórico contado em Juízes na Bíblia. Em Salmos, capítulo 106, versículos 37 e 38, os cananitas foram descritos como: eles sacrificavam os filhos e filhas para demônios. Eles então derramavam sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que eles sacrificavam para os ídolos de Canaã. Deus então fez várias ordens para que, né, justamente isso fosse eliminado. Em Gênesis capítulo 28, versículo 1, a gente vê Isaac abençoando seu filho Jacó e dando para ele a seguinte lei: você jamais vai casar com uma mulher cananita. Uau! Os homens antigamente foram avisados da necessidade de proteger a sua linhagem genética. Estavam igualmente conscientes que todo o trabalho deles poderia ser perdido em uma geração. Então, tudo que a tua família fez, você pode perder em uma geração se você se você errar, se você não educar a próxima geração corretamente, se você permitir que o seu filho e filha case com qualquer um. Então, né, próximo episódio, questão de casamento, a gente vai falar aqui. A proibição contra a mistura dos adoradores de demônios, os cananitas, se tornou uma das leis mais rígidas de Deus. E Deus falou: estejam separados. Então, nós estaremos separados. Eu vou estar separado das pessoas e de todos que estão na face da terra. Isso foi falado em Êxodo, certo? Então, assim, antes Deus estava presente na terra, certo? Mas o pecado, a iniquidade cresceu tanto que Deus teve que se afastar desse mundo, porque o mundo, cada geração que passa, o mundo fica mais caído, fica pior. Isso é uma consequência do tempo, né? Não é nada assim, tipo, é uma consequência do mundo caído que a gente vive. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então Deus se afastou, certo?
Daí depois ele manda o seu filho em formato humano, certo? Jesus. Por quê? Por causa disso. Porque ele precisava de alguém ter nascido, que nasceu já fora do pecado e tudo mais, para interagir com a gente. Então a gente já sabia que isso ia acontecer. E Deus também avisa suas pessoas contra elas estarem se unindo, estarem no meio dos cananitas, em Deuteronômios. Só que quando você analisa a história de Jacó, certo? E todo mundo, você vê que até os patriarcas israelitas foram obrigados a viver na terra de Canaã. Por que isso? Isso eu vou falar nos estudos sobre israelitas, cananitas. E, enfim, eu não sei se eu vou colocar tudo num estudo só, como é que eu vou fazer, mas em Israel eu encontrei a resposta para essa pergunta. Então Deus fala, você não deve se misturar com eles, você deve destruí-los. E não faça alianças com eles. Então você não deve mostrar misericórdias a eles. E você também não deve fazer casamento com eles. A sua filha não deve ser dada ao filho de um cananita. E nem a filha dele deve ser dada para o seu filho. Pois eles irão remover, ou eles irão tornar, ou eles irão virar a cabeça do seu filho e da sua filha contra o Deus correto e fazer eles adorarem deuses pagãos. Salomão cometeu esse pecado. Salomão teve mais de 1000 concubinas, grande maioria delas egípcias pagãs, certo? Que adoravam deuses pagãos, que foi o que virou Salomão para o caminho errado no final da sua vida. Então isso vai deixar Deus nervoso, certo? E vai causar a sua destruição. E vai passar um tempo que os israelitas não vão mais ouvir a voz de Deus e não vão mais observar os seus mandamentos. A gente vê isso acontecendo hoje de novo. E todas essas maldições virão sobre os israelitas. Por quê? Nós estamos, as pessoas que seguem a Deus, estão sobre uma lei. Por isso que quando você é ateu, tanto faz se você pecou, não pecou, geralmente não acontece nada com você. Mas quando você segue a Deus, você tem que andar na linha. Porque se você não andar na linha, tem um decreto. Nós que seguimos o Deus bíblico temos um decreto em nossas cabeças. Se a gente não seguir a lei corretamente, nós vamos ser punidos 10 vezes mais forte que um ateu. Ou que no caso até mesmo de um cananita, certo? Aí entra a questão aqui dos Hazars, da Hazaria. E o livro que ele cita é o livro do Arthur Koestler. Eu tenho ele ali no fundo naquela pilha ali. E eu também vou usar ele nesse estudo. Então os cananitas foram divididos entre vários povos, os amoritas, os hititas, os hitaitas, os moabitas, os midiantes, os filisteus, amonitas, tem vários povos aí. Os egípcios, que vêm do Misraim, filho de Ram, eram conhecidos e também são, daí tem gente que vai falar que os egípcios também foram rastreados através de Canaã, então igual eles são da mesma linhagem ali. Eram conhecidos como adoradores de magia negra, o que resultou no que aconteceu aqui? Enfim, o que resultou no fato de Deus não gostar muito de Hagar, que era a mulher que Abraão teve Ismael, mas aí entra em outro assunto, enfim, de quem os muçulmanos vêm até hoje. Quando eu falar do paganismo em Israel, eu vou falar mais disso, enfim. Tem muita coisa que eu quero falar, mas é que assim, fica difícil condensar a informação num episódio só, senão eu vou ficar aqui 3 dias falando com vocês. Os amoritas também foram amaldiçoados por Deus, e os amoritas descendiam de Cananita, de Canaã. A natureza destrutiva dos cananitas em cima das suas nações, nas quais eles acabaram ficando e construindo suas civilizações, foi demonstrado no Egito bastante. Então, o primeiro lugar a ser corrompido pelas suas práticas barbáricas. Então, eu fui para o Egito, eu falei que o Egito é um país amaldiçoado e eu mantenho isso até hoje. A gente viu que existem maldições sobre países. Israel era a Terra Santa, hoje já não é mais. Hoje já é um lugar amaldiçoado, eu vou falar disso no estudo sobre o paganismo em Israel. Mas o Egito é o país, acho que, mais amaldiçoado que eu vi na minha vida. Não é por menos. No Egito é o lugar que os caras mais adoram esses demônios aí até hoje. Até os muçulmanos egípcios adoram demônios, o que é contra o Islã. O Islã fala contra a adoração de demônios e os caras estão lá adorando. Então, assim, é uma hipocrisia nojenta. E quem que era a Babilônia? Eu quero falar disso também no estudo específico sobre a Babilônia. Enfim, a adoração dos deuses cananitas consistia em orgias e todos os seus templos eram conhecidos por ser centros do pecado. Eles também originaram cerimônias de voodoo que se tornaram ritos de observação na Etiópia, através do Jetro etiopiano,
que estava ligado com Moisés. Esses ritos hoje atraem turistas para o Caribe. Todo mundo sabe que o Caribe, Haiti, lugares de magia negra, certo? Enfim. Para consolidar seu poder sobre as pessoas, os padres dos cananitas falaram que todos o primogênito deveriam ser... Nossa, chega a me dar aqui. Enfim, todos os primogênitos deveriam ser doados ou deveriam pertencer a demônios, deuses demônios, e eram para ser oferecidos por sacrifício. Alguém aqui já viu o filme Rosemary's Baby? O Bebê de Rosemary foi feito em 1968 pelo Roman Polanski. Então no filme a gente vê um casal, o cara era um ator, o cara não tinha dinheiro, daí em troca de fama e dinheiro o cara ofereceu o seu primeiro filho como sacrifício para demônios. Então assim, os caras faziam isso mesmo e fazem até hoje. Tanto que você vê que pessoas que entraram no satanismo, muitas vezes o seu primogênito foi morto. Todo mundo sabe de quem eu estou falando aqui, né? Se não souber, então melhor para você ainda. Isaías capítulo 57, versículos 3 a 5. Mas você, então, né, filhos das bruxas e por aí vai, descendentes dos adúlteros, são vocês não filhos da transgressão, de uma semente falsa? Sim, filhos da transgressão. De novo, o que é a transgressão? É aquele pecado que continua de geração para geração, para geração para geração, até chegar num ponto que a pessoa já não tem mais, a criança já nasceu de uma linhagem de tanta transgressão que já fica cada vez mais difícil daquela criança ser salva espiritualmente. Mais motivo para evitar que transgressões ocorram de linhagem para linhagem. Na enciclopédia Chambers, aqui o nome, fala que depois de 1200 a.C., o nome dos cananitas sumiu da história e foi mudado para Phoenician, né, os venezianos. Então, assim, realmente teve todo um esforço para apagar da história a questão de quem foi os cananitas. Então, o que isso tem a ver com... Como eu até escrevi aqui, olha só, episódio sobre Grace Kelly. Então, nos próximos 3 episódios, a gente vai falar dos Romanovs, dos Grimaldi e dos Windsors. Então, o que eles têm a ver com isso? Porque eles descendem dos cananitas. Os cananitas, também conhecidos como Phoenicians, contratavam no seu comando vários monopólios e tinham poder em toda a questão comercial da área mediterrânea, ao longo do Mediterrâneo. Quem que é a família real que controla boa parte do Mediterrâneo? Os Grimaldi. Aí a gente vai falar da Grace Kelly. Então, os Phoenicians, que depois ficaram conhecidos como venezianos, que são os cananitas, sempre foram conhecidos por ser mestres de intriga. Eles auxiliaram os turcos no conquistar da Constantinopla em 1453, que terminou os 1200 anos de reinado do Império Bizantino, que era o Império Cristão. A nobilidade negra também estabeleceu fortes ligações com as famílias que controlavam a Inglaterra. Os Savoys controlavam a Itália entre 1146 até 1945. Então, a gente vê aí quase 1000 anos de controle, assim como a gente viu no Reino Unido, né? Enfim. Os fundadores das dinastias europeias, que duraram entre o século XII, né? Começou em 1100 e pouco, isso pode ser traçado tanto para a Itália como para Inglaterra, para a França e por aí vai. Então, a gente vê que os caras, ele vai começar a dar nomes, certo? Como a dinastia do Hesse-Darmstadt, que é uma dinastia alemã, a família inteira do Reino Unido real é alemã. E daí a gente vê, então, ele está dizendo os nomes, né? O Duque de Luxemburgo, o Príncipe de Orange-Nassau, que é da Holanda, os reis cristãos entre aspas, da Dinamarca e Noruega, a linhagem da Grã-Bretanha, certo? Os duques da Normandia, os Saxe-Coburg-Gotha, os Tudors, os Stuarts, os Plantagenários, todos eles conseguem rastrear para os cananitas. A linha hanoveriana, os Hanovers, sempre estiveram intensamente envolvidos com a maçonaria. Então, quem não entrou no meu estudo da maçonaria, os controladores do mundo e sociedades secretas, eu hiper mega recomendo para você entender o papel da maçonaria em tudo isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição
desse estudo. Inclusive, ele fala, os hanoverianos se tornaram reis da Inglaterra em 1717, o mesmo ano que a primeira grande loja maçônica foi oficialmente aberta na Inglaterra. A tradição foi estabelecida que um membro da família real, ou alguém com laços fortes com o Palácio de Buckingham, seria nomeado o grande mestre de lojas maçônicas da Inglaterra. De 1782, o Duque de Cumberland, o Príncipe de Gales e o Duque de Sussex eram grandes mestres. Até hoje isso acontece. Inclusive, o pai da Rainha Elizabeth era um grande mestre. O marido da Rainha Elizabeth era um grande mestre. Então, ele continua, né? O Duque de Sussex, que era o segundo filho do rei George II, se casou com Louise, filha do rei da Prússia. A casa dos Windsors é a família mais prominente do mundo, da monarquia até hoje. Nós temos um episódio só sobre os Windsors, que deriva o seu poder da sua linhagem cananita. O crescimento da maçonaria na Alemanha ilustra o poder da força cananita que trouxe os reis hanoverianos para o poder na Inglaterra. As guerras mundiais. Então, Albert Pike prometeu seus aliados maçônicos na Europa que eles iriam, então, ter 3 guerras mundiais para consolidar o poder dos cananitas no mundo. A primeira guerra era para criar um regime comunista, a segunda para elevar o regime comunista ao status de um poder mundial, né, a União Soviética, e a terceira seria para destruir tanto o comunismo e o cristianismo em uma grande orgia de aniquilação. Eu não penso que é para destruir o comunismo, é para destruir o cristianismo mesmo. Enfim. Essa guerra que está para acontecer foi planejada para ser a morte final do povo de Sham, dos israelitas. Então, sim, as 2 primeiras guerras mundiais foram com o propósito de matar os israelitas. Quem que estava sendo morto no campo de concentração? Judeus. Ou será que era só o povo que se identifica com a religião judaica? Ou será que eram os israelitas? Fica a pergunta. E isso então, né, essa conclusão, os cananitas depois de eliminar Sham, eles vão poder então governar o mundo. As 2 guerras mundiais que já aconteceram no século XX não foram nada mais do que guerra de exterminação. No estudo da História Escondida da Humanidade, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, eu falei muito sobre essa questão de os caras fazerem guerra para ser sacrifícios em massa, certo? Derramamento de sangue em massa. Os milhões de jovens, homens jovens, descendentes de Sham, que foram mortos nessas guerras, não tiveram a oportunidade de casar e ter filhos. Realmente. E tudo isso foi feito de acordo com o plano dos cananitas. A urgência em envolver os Estados Unidos em uma participação direta na Primeira Guerra Mundial era para que os cananitas pudessem ter autoridade suficiente para causar ainda mais leis opressivas contra o povo de Sham. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, foram países onde muitos israelitas acabaram indo. Não existe ainda uma razão concebível para os Estados Unidos ter se envolvido naquela guerra, a não ser que seja para eliminar os israelitas que estavam nos Estados Unidos. Então, as guerras mundiais foram concluídas de maneira satisfatória, com cerca de 50 milhões de pessoas mortas, a maioria deles descendentes de Sham. Com esse resultado feliz, a Ordem Maçônica dos Cananitas decidiu ir para o seu 100 milhões de vítimas na próxima guerra. Com esse propósito, eles criaram então os mais sinistros membros do mundo em lojas maçônicas através da Conferência de Paz de Versalhes. O real crime foi ter terminado uma guerra para que a outra fosse inevitável. Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os caras deixaram o cenário pronto para que a segunda acontecesse logo depois, para matar muita gente já de cara. A Segunda Guerra Mundial conseguiu, então, atingir a sua meta de 100 milhões de vítimas, muitos dos quais eram famílias inteiras de descendentes de Sham, assim como as vítimas do Holocausto que aconteceu em Dresden e Cologne, na Alemanha. Os cananitas maçônicos sucederam em trazer um outro grande triunfo, muitos sacrifícios humanos diante de Baal. Então, assim, eu já sei que eu já falei isso, mas eu recomendo de novo os estudos da maçonaria, pessoal. Eu recomendo muito para vocês, porque isso quem não tá lá dentro ainda, precisa estar, porque o conhecimento que eu compartilhei ali foi coisas assim que eu nunca vi um estudo dessa magnitude sobre a maçonaria com tantas fontes maçônicas sendo usadas. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Bom, então aqui a gente entra na questão que nem eu falei aqui, episódio sobre o Tsar, né, que a gente vai falar da família dos Romanov. Então, o comunismo foi um dos braços das forças revolucionárias da Ordem Maçônica dos Cananitas. Nós apontamos
antes, a questão do os primeiros comunistas internacionais foram Rothschild, Karl Marx, Heinrich Heine e muitos outros que mantinham ligações próximas aos jesuítas e à maçonaria através de sua carreira. Eles também estavam diretamente relacionados com a aristocracia britânica através do casamento, e seus descendentes se tornaram aí 2 dos títulos mais antigos da Inglaterra. E eles têm ligações com quem também? Com o Banco da Inglaterra, assim como os Templários, né, como eu já falei na questão dos estudos da maçonaria. O homem mais rico do mundo, o czar da Rússia, parecia sem ajuda nenhuma quando ele viu seu país descendendo em anarquia. Muito antes da vinda de Rasputin, o seu país já estava cheio de ocultistas satânicos. Isso é para defender a família Romanov? Não especificamente, eu vou falar da família deles no episódio sobre os Romanovs. Enfim, então a influência oculta que ocorreu na corte do Tsar pode ser traçada diretamente à escola de ocultismo em Paris. O Tsar depois perdeu sua habilidade de lidar decisivamente em tempos de crise, o que levou diretamente para a queda do seu governo, que pode estar ligado com o uso de drogas e hipnotismo. O aristocrata mais poderoso do mundo, então, agiu passivamente em vista de tudo isso que estava acontecendo. Assim como o rei Luís na França, durante a Revolução Francesa. Os caras, tipo, como se... Imagina um rei ser morto, um czar ser morto, como assim? Né? Porque teve forças que trabalharam para isso. Assim que a ameaça do exército branco, depois eu vou falar sobre quem que era esse exército, tinha sido eliminada, os bolcheviques, então, né, bolcheviques que eram cananitas também, lançaram toda a sua fúria em cima aí da família do Tsar, mataram eles, foi horrível, né, a gente vai falar disso. E eles converteram a nação inteira da Rússia em um campo de concentração gigante, para poder torturar e matar os descendentes de Sham, que estavam governando o mundo aí já por um bom tempo. Então, a União Soviética foi responsável por matar 60 milhões de pessoas entre 1918 e 1957. Agora nós vamos falar a 13ª tribo, o Império dos Hazares e sua descendência. Os judeus dos nossos dias de hoje se dividem em 2 grupos, os sefardins e os askenazes. Em 1960, o número dos sefardins era estimável de ser meio milhão de pessoas. Para a questão de, né, o cara menciona aqui que os askenazes da Bíblia são referidos como as pessoas que viviam próximos do Monte Ararat, na Armênia, que foi onde a Arca de Noé, né, se encostou ali. Esse nome aparece em Gênesis, em Crônicas e, né, também como os filhos de Gomer, que era filho de Jafeth. Então, os askenazes podem ser rastreados a Jafeth. De acordo com a Bíblia King Joseph, então King Joseph era visto como o seu ancestral. Os profetas chamam suas pessoas e seus aliados para destruir a Babilônia. Então, né, na Bíblia fala que sejam chamados os reinados de Ararat, Mini e Askenaz para destruir a Babilônia, que era o quê? Era, né, cananita. Era descendente aí, né, dos Néfilins. Os artefatos e os descobertas arqueológicas e antropológicas mostram que, ao contrário da visão popular, não existe uma raça judaica. O que existe, né, isso indica que em várias partes do mundo existem diferenças entre, né, por exemplo, altura, cor da pele, grupo de sangue, mas que todo mundo pode rastrear a sua descendência para uma raça específica judaica. Isso vem da onde de Noé e os seus 3 filhos. Então, o povo judeu, ele é racialmente heterogêneo, ou seja, qualquer um pode ser classificado como judeu, independente se você é loiro, moreno, preto, branco, olho azul, olho preto, alto, baixo, gordo, magro, narigudo, nariz pequeno, todo mundo consegue. E o cara prova que ele fala. A maior evidência vem da classificação de grupos sanguíneos. Em questão do tipo sanguíneo, grupos judaicos mostram diferenças consideráveis entre eles e diferenças, né, e muitas similaridades com os gentios. Então, qual que é a diferença entre o israelita e o gentio, no caso, né, o judeu e o gentio? O judeu, ele nasceu na família judaica, o gentio somos nós, eu sou gentia, mas eu posso me classificar como israelita por conta dos meus frutos. Vou fazer um estudo só sobre israelitas no futuro. Isso é para dizer, então, de maneira geral, que a diferença antropológica entre os gentios e os judeus é muito pequena. Então, todos nós, como eu falei, todos nós somos humanos, todos nós descendemos de Noé, todos nós temos direito à salvação.
E isso é provado, certo? Pela ciência prova que não existe um grupo específico de raça judaico. Todos nós descendemos de Noé, no caso. Continuando a falar da questão dos Néfilins, certo? Então, de novo, o livro do Marzulli, um pesquisador excelente, aqui o volume 1 a gente vai observar. Então, a teoria. Os Néfilins estavam na Terra Prometida, certo? Moisés, então, levou os filhos de Israel para as fronteiras da Terra Prometida, viu os Néfilins, né? Ele mandou 12 espiões lá e tudo mais. Em outras palavras, parece que existia realmente uma segunda incursão de algo impensável. Os anjos caídos teriam mais uma vez procriado com as mulheres da terra e resultado na mistura demoníaca conhecida como Nephilim. Só que não foi, a gente não viu os anjos caídos chegando na terra, certo? O que a gente viu foi, como eu falei, né, ali as teorias que a gente tem. Existem aqueles que dizem que isso nunca poderia ter acontecido. E realmente não foi, os anjos caídos não voltaram. O que aconteceu foi outra coisa. Então, nós temos escrito no Pentateuco que os Nefilins estavam na terra de novo após a enchente. E também temos os escritos do historiador judeu do primeiro século, o Joséfos, que nos diz que os ossos dessas criaturas foram abertos em display em Jerusalém, foram expostos em Jerusalém quando Joséfos estava vivo, o que foi, né, e até mesmo 1000 anos depois de Joséfos estar vivo. Então, os Smithsonians foram responsáveis por coletar esses ossos e esconder da humanidade. Tá, mas daí fica a pergunta, né? Como isso? Como que os Nefilins estavam de volta? Por conta, então, do seu medo de entrar na Terra Prometida, os israelitas foram amaldiçoados com 40 anos no deserto. E também porque eles começaram a adorar o boi dourado e tudo mais. Então, o que acontece depois? Joshua vai atravessa o Rio Jordão e começa, então, a retomar a Terra Prometida. Ele é dito para matar todos os habitantes das cidades que ele conquistar. Ele também foi instruído a matar os animais e queimar tudo. Então a Bíblia é bem clara sobre isso. Em outras palavras, isso é uma ordem tão severa dada por Deus que isso nos leva a crer que Deus, o Deus dos hebreus, era genocida e maluco, mas não, ele teve um motivo, que era para impedir que os nefilins continuassem através da linhagem dos cananitas. Então, por que os nefilins estavam na Terra Prometida após Noé, certo? A conquista de Canaã nos mostra que os filhos de Israel foram dados essa lei por Deus para destruir a todos. E conforme Joshua começa esse processo, ele começa com as paredes de Jericó, e dali ele move para o oeste. Então ele começa a puxar no sul e no norte, e né, aqui os caras mostram um mapa da conquista. Então a gente vê aqui cananitas, filisteus, hititas, que vêm dos cananitas, cananita em todo canto, certo? Então os cananitas estão em toda a terra prometida. Eu estive em Jericó, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa onde a gente foi. Então a gente esteve no Mar Morto, Jericó fica aqui, né, fica aqui perto, a gente subiu até mais ou menos aqui, nós estivemos em Nazaré. Então assim, tem todo um estudo que eu ainda vou fazer sobre isso, mas a gente vê que tem o povo de Chama, esse mapa é perfeito, ó, mostra os descendentes de Ham, onde eles estavam, os Mizraíns, os filisteus, os descendentes de Cham, certo? E no resto os cananitas. Então eles estavam em toda a terra. Enquanto que Joshua se deu bem em remover todas essas tribos, ele não conseguiu destruir a todos, como a gente vê na história de David e Golias, certo? Golias era um descendente dos Nefilins. No entanto, fala o autor, eu acredito que Golias foi um Nephilim e esse era o motivo que nenhum homem poderia ir contra ele. Então, como que ele poderia ser um Nephilim se tivesse mantido aquela descendência através das esposas de Ham e Japheth e dos ensinamentos que elas trouxeram para essas próximas gerações? Continuando com a nossa parte de maldições hereditárias. Aqui fala nesse livro, né, sobre quebra dessas maldições, a maldição dos cananitas, né, de novo, então, né, o que a gente já observou aqui. E olha que interessante. Então, Caim já tinha sido amaldiçoado, certo? Porque, né, Deus colocou uma marca para que ele não fosse morto, mas dos seus filhos teve o Tubal-Cain. Tubal-Cain foi uma das pessoas que os maçons reconhecem muito, que foram responsáveis. O povo descendente de Caim era o povo que estava corrompendo tudo em parceria com os anjos caídos. Só que Noé parou essa maldição. Noé eliminou toda a maldição que vinha de Caim, certo?
Então, como que isso foi possível? Através de Canaã, isso foi revivido. E a gente vê aqui, eu até escrevi que Jesus cura, certo? Então, Jesus tem o poder de curar essas maldições hoje. Então, como é visto aqui, né? O autor fala, essas maldições que vem, a gente tem elas hoje através da maldição de Canaã, de Ham e Jafeth. Eu penso que todos nós já estamos muito misturados. Eu possivelmente tenho descendência de sangue de Sham, de Ham e Jafeth, assim como todos vocês. Só que essas maldições, Jesus as quebra, certo? Essa maldição não vai continuar e vai ser parada no nome de Jesus. Quando a gente for observar a questão de rezas e orações para quebrar maldições, a gente vai falar muito disso. Então a gente precisa de Jesus para quebrar essas maldições. A gente precisa de Jesus e a gente precisa seguir o comportamento de Jesus para quebrar essas maldições. Foi assim que Rahab, na Bíblia, parou com essa maldição. Então, o livro também fala, né, dos três filhos, Ham, Shem e Jafeth. De Sham, a Bíblia fala que seus irmãos, então, viveriam na sua barraca, ou seja, seus irmãos viveriam em suas cidades, em seus espaços. Isso significa que os dois irmãos e seus descendentes iriam estar sob o domínio de Sham, ou proteção dele. Os descendentes de Ham, Canaã e sua semente, eram servos de Sham, por causa dessa maldição. Não eram iguais na bênção, Então, a bênção que eles receberam era diferente. Por que os cananitas até hoje querem matar os israelitas? Porque os israelitas são abençoados por Deus. Aqueles cuja família seguem os mandamentos, quebram maldições, são abençoados por Deus, enquanto esse povo, tipo a família real, mas são amaldiçoados. Então, espiritualmente, eles servem a gente nesse sentido, apesar de eles dominarem o mundo. Então, sim, são coisas muito profundas o que eu estou trazendo aqui. A raça judaica veio através dos descendentes de Sham. Noé disse, haverá um nome que até Canaã vai correr para buscar proteção. E quem poderia ser esse nome que virá através de Sham? Jesus Cristo, certo? Então, qual que é o nome acima de todos os nomes? Jesus, Yahusha, Yeshua. E esse nome, Jesus, se tornou uma maldição para aqueles que vão contra ele, no caso, certo? E para nós, que viemos de descendências amaldiçoadas, se tornou uma bênção. Então, você pode dizer para seus filhos, eu pequei, isso é uma maldição. Mas o diabo não vai colocar essa maldição em você, né, no teu filho. Porque você, o pai, está buscando o perdão. E você vai receber misericórdia do Senhor, certo? Através de Jesus Cristo, da graça dele. Através do sangue de Jesus. Agora, para que o seu filho não entre na maldição também, você tem que quebrar essa maldição e ensinar para ele o que é correto. E garantir que ele siga o que é correto. E olha só que interessante. O cara, se não me engano, foi um ministro, um pastor que escreveu esse livro. Ele fala assim, eles um dia estavam exorcizando um demônio de uma mulher. E eles perguntaram para o demônio, por que você está nela? E o demônio respondeu, porque se eu a tiver, também terei o seu filho. Veja a questão aí. Então, por isso que a gente está batendo, por isso que eu estou batendo na tecla, o Afonso lá no canal Casamento de Verdade bate nessa tecla de quebrar essas maldições hereditárias. Porque você não quer que o demônio que te atormentou atormente o seu filho. E a única maneira é através do sangue de Jesus, então aquela conversão para você seguir Jesus e reconhecer ele como Salvador, mas é a quebra de hábitos que se tornam pecados, que se tornam transgressão, é você seguir as leis corretamente. Sem as leis você não tem um parâmetro de medir o que é pecado e o que não é. Então essas questões eu vou falar no episódio sobre quebras dessas maldições. Pois bem, então encerramos aqui a aula de hoje. A próxima aula postada terça-feira será sobre as árvores genealógicas da realeza, a importância do casamento certo, maldições hereditárias de famílias reais, e a gente vai começar pela família Romanov na aula seguinte. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Muito obrigada pelo apoio e pela paciência de vocês. Eu vou deixar o link dos estudos que eu mencionei nesse episódio aqui na descrição. Eu peço, por favor, que vocês entrem e se inscrevam nesse estudo. É uma maneira de vocês ajudarem financeiramente a manter as minhas pesquisas e aprender muita coisa que eu não posso divulgar em público. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia e até a próxima.